Durante a Guerra da Coreia, nos anos 50, muitos soldados americanos foram capturados pelo exército comunista chinês. Muitos desses soldados, vindos da maior potência capitalista do mundo, foram convertidos ao comunismo pelo exército chinês sem nenhum tipo de violência, a ponto de delatar colegas, fornecer informações sigilosas e até falar mal publicamente do seu país. Quer saber como os chineses faziam isso? Eles manipulavam um mecanismo oculto da nossa mente, a coerência. Se for bem utilizado, esse mecanismo pode te fazer atingir metas que pareciam quase impossíveis ou podem garantir que você não consiga atingir suas metas. Quer saber como funciona esse mecanismo oculto e como fazer o melhor uso dele? Então fica aí que eu te explico tudo. Eu sou o Mauro, você está no canal Evolução Pessoal Permanente e nesse vídeo eu vou te explicar por que buscamos ser coerentes e cumprir os nossos compromissos e como isso pode te afetar para o bem e para o mal, além, é claro, de te dar dicas práticas de como tirar o melhor proveito disso. Vamos lá? No livro As Armas da Persuasão, o autor Robert B. Cialdini conta um experimento feito em uma praia de Nova York para descobrir se as pessoas se arriscariam a fim de impedir um furto. No experimento, um cúmplice dos pesquisadores escolhia uma pessoa aleatoriamente, a cobaia do teste, e estendia sua toalha de praia perto da dessa pessoa e ficava ouvindo música em um rádio portátil. Depois de alguns minutos, ele se levantava e ia caminhar pela praia e deixava as suas coisas no mesmo lugar. Então o pesquisador, fingindo ser um ladrão, pegava o rádio e tentava fugir. Como você pode imaginar, a maioria das pessoas não se arriscou para impedir o roubo e nas primeiras 20 vezes que eles fizeram isso, apenas 4 pessoas tentaram impedir o roubo. Então eles fizeram uma pequena alteração no procedimento. Nas próximas 20 vezes que eles realizaram o teste, o dono do rádio pedia para a pessoa que estava perto que desse uma olhadinha nas coisas dele enquanto ele caminhava ou tomava um banho no mar. Todas as 20 pessoas seguintes concordaram com esse pequeno pedido. Quando o pesquisador tentava roubar o rádio, o número de pessoas que interveio subiu e algumas até engajaram em confronto físico com o suposto ladrão. Mas fala aí, das 20 novas cobaias, quantas você acha que tentaram impedir o roubo dessa vez? Fica aí que daqui a pouco eu te conto. Os motivos que fizeram com que as pessoas na praia tentassem impedir o roubo de um rádio de um desconhecido, mesmo que isso significasse arriscar sua própria pele, são os mesmos que fizeram os soldados americanos serem convertidos ao comunismo pelos soldados chineses sem uso de violência. Esses mecanismos são a nossa tendência a querermos ser coerentes entre o que dizemos e fazemos e a cumprir os nossos compromissos. Nas sociedades, a característica de ser coerente, ou seja, de fazer o que falou, é altamente desejável. Afinal, ninguém gosta de pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Pessoas incoerentes são vistas como não confiáveis, hipócritas e confusas, enquanto que pessoas coerentes são associadas a coisas como honestidade e estabilidade, por exemplo. Além disso, ser coerente é mais fácil para o nosso cérebro do que não ser. Pensa comigo, você está em dúvida sobre o que comer, seja em casa ou em um restaurante. Você analisa as opções e preços, se for o caso, e depois de um tempo você se decide. Quantas vezes na sua vida você mudou de ideia depois de decidir o que comer? Pouquíssimas ou nenhuma, né? Você apenas foi coerente, decidiu uma coisa e fez o que decidiu. Isso é muito mais fácil para o cérebro do que ficar repensando cada escolha que fazemos para ver se tomou a melhor decisão. Nesse vídeo aqui eu expliquei que o nosso cérebro cria hábitos para economizar energia, já que ele sozinho consome em média 20% da energia do nosso corpo. Então podemos dizer que internamente a coerência é uma outra forma do nosso cérebro de economizar energia. E não esqueça de conferir a playlist completa que tem aqui no canal sobre hábitos. Tem vídeo falando sobre o que são, como se formam, como criar novos hábitos e como mudar hábitos ruins. Enfim, tá bem completa mesmo. Eu vou deixar um card aqui com o link e vou colocar o link na descrição do vídeo também. Beleza, Mauro, eu já entendi essa parada de coerência aí, mas como é que isso pode me ajudar? Calma aí que eu já te explico. Mas antes de a gente continuar, tá gostando do vídeo até aqui? Se você respondeu que sim, seja coerente e curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O objetivo desse canal é ajudar você na sua evolução pessoal e o like me ajuda a saber se o conteúdo tá bom ou não. Já curtiu? Então vamos continuar. Voltando ao exemplo da introdução do vídeo, os soldados chineses faziam diversas coisas a fim de ativar a coerência dos soldados americanos que eles tinham capturado. Por exemplo, havia competições de redação onde os prêmios eram coisas como porções extra de comida e frutas, por exemplo, o que era escasso para prisioneiros de guerra. Por motivos óbvios, as redações que tendiam a ganhar essas competições eram aquelas com argumentos a favor do comunismo.
No início eram pequenos argumentos que faziam com que os autores ganhassem o prêmio, e conforme os prisioneiros foram observando esse padrão, os argumentos a favor do comunismo foram ficando mais intensos nas redações para aumentar as chances de eles ganharem esses prêmios. E é aí que entra a coerência. Os prisioneiros passaram a defender o regime comunista, que é oposto ao seu próprio regime capitalista, tantas vezes e de forma tão intensa que em algum momento eles passavam a acreditar nas coisas que escreviam. Era a coerência em ação. É mais fácil agir de acordo com o que você diz ou de forma ainda mais intensa, de acordo com o que você escreve, do que escrever uma coisa e acreditar em outra, ainda mais depois de fazer isso várias vezes. E aqui vai a primeira dica: preste atenção ao que você fala. Seu cérebro pode acreditar em você. Isso serve para o bem e para o mal. Frases como "isso eu já sei", "isso não é para mim" ou "isso é muito difícil" são ditas com frequência quando as pessoas se deparam com coisas novas. Muitas vezes são ditas de forma quase automática e sem a devida reflexão. Mas agora que você já sabe do poder da coerência, você é capaz de entender perfeitamente que quando dizemos essas coisas, a consequência mais provável é que o nosso cérebro meio que desligue para economizar energia. Afinal, para que bater cabeça com uma coisa que você já sabe ou que é difícil demais? Entende? Além dessas frases, outras igualmente autodestrutivas são muito comuns, como "eu não vou conseguir" ou "eu acho que não vai dar certo". A ideia é a mesma. Quando você diz essas coisas, o seu cérebro ativa a coerência e vai fazer com que as chances de não dar certo e de não conseguir de fato aumentem. Essas frases são uma forma de autossabotagem por afirmação. Se você quer saber mais sobre autossabotagem e como parar de se autossabotar, clique no vídeo que está aqui no card ou no link que está na descrição. Assim como a nossa busca incessante pela coerência pode atrapalhar a gente quando a gente fala essas frases, a gente pode usar esse mesmíssimo mecanismo a nosso favor. Nos livros O Milagre da Manhã e Os Segredos da Mente Milionária, os autores sugerem o uso de afirmações em voz alta das coisas que a gente queira que se concretizem ao longo do dia ou do futuro próximo. Essa técnica de fazer afirmações é muito comum e o que faz ela funcionar tão bem é justamente a nossa coerência. Quando você começa o dia dizendo em voz alta que o seu dia vai ser incrível, que você consegue fazer as coisas que precisa fazer e que nada vai estragar o seu dia, você está forçando o seu cérebro a trabalhar de modo que essas coisas sejam verdades, já que você é uma pessoa coerente. E quanto mais confiante e determinado você for ao falar, maiores as chances disso funcionar bem no seu dia. Se você achou estranho essa parada de falar sozinho em voz alta, lembra que os soldados americanos foram convertidos somente ao escreverem textos pró-comunismo. Essa parada funciona e funciona muito bem. Então a segunda dica é: fale coisas positivas e de forma confiante a respeito de si mesmo e das coisas que você vai fazer. Use a coerência ao seu favor. Agora sim, voltando ao experimento da praia. Agora você já sabe o poder da coerência. Lembra que na primeira parte do experimento o cúmplice simplesmente levantava e saía andando sem o seu rádio e que em 20 vezes apenas 4 pessoas tentaram impedir o roubo. Já nas próximas 20 vezes ele pedia para as pessoas derem uma olhada nas coisas dele. O número de pessoas que tentou intervir dessa vez pulou de 4 para 19 num total de 20. Inclusive, alguns deles tentaram deter fisicamente a pessoa ou até correram atrás do pesquisador que estava roubando o rádio. A coerência é tão forte que faz com que pessoas arrisquem sua integridade física para cumprir um compromisso feito a um estranho, tentando salvar um aparelho facilmente substituível. E falando em compromisso, uma outra forma de fazer uso positivo da coerência é através de compromissos públicos. De fato é bastante desafiador, mas quem quer parecer mentiroso depois de afirmar publicamente que vai fazer alguma coisa específica? A lógica é a mesma dos outros exemplos, sendo que aqui ainda temos as pressões externas que sentimos depois de fazer um compromisso desse tipo. E esse compromisso público pode ser uma postagem em redes sociais, falar a um grupo de amigos ou de familiares, de colegas de trabalho, enfim. O importante é que seja para um grupo de pessoas para aumentar a pressão interna que vai te forçar a ser coerente. Eu mesmo tenho uma meta pública de correr 182 vezes ao longo de 2022. Se você quer me acompanhar nessa empreitada e ver se eu realmente vou cumprir essa meta, me acompanhe lá no Instagram. Nesse vídeo você aprendeu o que é e como funciona a coerência na nossa mente e como ela pode ser uma pedra no seu sapato, ou até uma âncora que não te deixa evoluir, ou pode te levar a fazer coisas incríveis. Se você simplesmente excluir as frases negativas que eu falei, como "isso não é pra mim" ou "eu não vou conseguir", sabendo por que não deve falar essas frases, já vai ter evoluído com o conteúdo desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se agregou em alguma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo agora mesmo.
Eu sempre acompanho o número de visualizações e o número de interações e posso garantir que a maioria das pessoas assistem, aprendem, mas não curtem o vídeo. Então seja coerente, se você curtiu o vídeo, então curta o vídeo, sacou? E também se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Esse foi mais um vídeo do canal Evolução Pessoal Permanente. Eu sou o Mauro e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!